E aí galerinha do canal, beleza aí? Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Sentiram minha falta nesse um dia que eu fiquei sem postar vídeo? Pois é, pessoal, hoje vamos postar um vídeo aí, continuando aquela... amanhã tem vídeo sobre dia D, tá? Desembarque lá no Normandia. Fazer um vídeo aí tradicional, falar um pouquinho sobre Idade Média, né? Um tema aí tão importante aí, que a gente deve se ater também, deve estudar, certo? Porque é um tema bem interessante, bem legal também, certo? A Idade Média, tá? Por muitos aí, por muito tempo conhecida aí como a Idade das Trevas, né? Algo preconceituoso, né? Esse nome, essa expressão preconceituosa, Idade das Trevas, tá? Que a gente pode discutir isso aí em outro vídeo. Mas vamos falar então sobre, continuando aquele último vídeo que eu estava falando com vocês, certo? Então Roma, voltando lá para o Baixo Império Romano, em 476 depois de Cristo, 476 depois de Cristo, Roma então cai o Império Romano do Ocidente, certo, pessoal? Então foi um momento ali importante, certo? Porque os Érulos, né? Átila, né? O Érulo tomou Roma, a cidade. E aí então, o que vai acontecer? A cidade de Roma vai passar por um processo de, colocar entre aspas aí, barbarização, no sentido de que muito do que da cultura bárbara acabou sendo apropriada lá pelos romanos posteriormente, certo? E vice-versa também, tá? Os bárbaros se romanizaram, tá? Muito do que existia em Roma, de instituições, cultura, tá? Acabou influenciando também os bárbaros, tá? Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, né, vários fatores influenciaram a queda do Império Romano do Ocidente. Lembrando aí que Roma foi dividida, né, em duas partes. Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, tá? A gente está falando do Império Romano do Ocidente que caiu, certo? O Império Romano do Oriente, Bizâncio, tá? Vai aí durar, Constantinopla, né? Vai aí durar por mais 1000 anos aí, né? Quando cai em 1453, lá com a invasão dos turcos otomanos, certo? Então eu estava falando para vocês que Roma passou por um processo ali, vários fatores ali envolveram a queda do Império Romano do Ocidente, tá? Então a gente pode falar, por exemplo, da fraqueza do exército, como eu falei no vídeo anterior, certo? Dos bárbaros, né? Indo além das fronteiras, indo além dos muros, das guarnições, ali, dos muros de proteção construídos pelos romanos, os soldados, né? O exército romano que já não era lá aquelas coisas, né? Existiam muitos mercenários no exército romano, então a Europa nesse contexto, pessoal, ela vai para o início, a gente fala aí do sistema feudal, né? A gente fala que os historiadores costumam colocar o 476 como o início da era medieval, certo? Aqueles trabalhadores, né? Lembra que eu falei, o colonato, né? Aqueles trabalhadores da cidade que voltam para o campo para produzir comida, certo? Por conta da escassez de comida, então, e aí quando chegam no campo eles se associam com o patrício, certo? Estabelecendo uma espécie de arrendamento da terra. Lembra que eu falei para vocês isso aí? Pois é, então isso aí vai começar a se intensificar, certo? A Europa nesse contexto aí, né, principalmente aí no período da Alta Idade Média, tá? Que vai aí do século V até o século XI mais ou menos, vai passar aí por um processo ali de... a Europa, ela vai... a tendência ali eram os vários grupos, né? Os bárbaros ali, porque existiam várias tribos, várias etnias aí de bárbaros, tá? Os germânicos, os ostrogodos, os visigodos, os érulos, os magiares, certo? Enfim, era mais de 2 dezenas aí de povos que eles estavam disputando espaço ali na Europa Central, certo? Naquela região ali da Europa Central, França, partes ali do que hoje a gente conhece como Alemanha, não era nem França nem Alemanha, pelo amor de Deus, tá? Mas eram essas regiões centrais, né? Península Ibérica, certo? Que viria a ser Portugal e Espanha, certo? Então o que aconteceu nesse processo aí? A Europa, nesse contexto, ela tendeu a um processo aí de isolamento e ruralização, certo? Por quê? Porque, por exemplo, o comércio, não podia existir comércio ali. Até que existiam algumas trocas ali entre algumas regiões, mas um comércio efusivo não existia. Isso vai reaparecer no século XII, XIII, né? No período que a gente chama de Baixa Idade Média. Então o comércio ele cessa um pouco, a produção de moedas ela diminui, certo?
passa-se a valorizar a troca pelo pouco que excedia num lugar, era trocado pelo pouco que excedia em outro lugar, certo? Então, esse é o contexto do sistema feudal, do desenvolvimento do sistema feudal, tá? Pessoal, mas antes de falar propriamente da economia, né, ali do sistema feudal e da sociedade feudal, vamos falar aí da aliança, tá, dos francos com a Igreja Católica, certo? Isso aí é primordial, isso vai ser muito importante, certo? Porque a gente sabe que a Idade Média, ela foi um momento em que prevaleceu em várias regiões da Europa o poder da Igreja Católica. E vamos entender por que se dá esse processo aí de fortalecimento da Igreja Católica, certo? Nas várias partes aí da Europa. Isso é muito interessante a gente destacar, tá? Pessoal, um dos principais grupos aí, uma das principais etnias, tá? Que vai invadir aquela região central da Europa vão ser os francos, tá? Os francos, beleza? Que vão invadir aquela região ali que a gente conhecia na época como Gália, tá? Que hoje é a França, beleza? Então o que vai acontecer? Os francos vão tomar aquela região, certo? Vão estabelecer ali dinastias ali, certo? O Meroveu, depois o Clovis, depois o Carlos Martel, depois o Pepino, o Breve, depois o Carlos Magno, certo? Então dinastias ali, esses são alguns nomes importantes aí de algumas dinastias dos francos, tá? E os francos, pessoal, desde o início do processo, desde o momento em que eles invadem ali, certo? E ganham ali uma certa supremacia sobre os outros povos ali da região, sobre os outros bárbaros ali da região, eles vão estabelecer aí uma aliança, tá, com a Igreja Católica, certo? Então a Igreja Católica ela é um caminho de mão dupla aí, certo? Enquanto a Igreja Católica... Por que é importante, né? Por que foi importante essa aliança dos francos com a Igreja Católica, tá? Porque a Igreja Católica, pessoal, ela fazia, ao mesmo tempo que ela ganhava espaço ali na Europa central, certo? Depois ela vai ganhar os territórios ali na Itália, onde fica, né, o Vaticano ali e tal. Foi importante por quê? Porque a Igreja Católica ela passou a fazer uma espécie de propaganda dos francos ali, certo? Uma propaganda dos francos, tá? Propaganda no sentido de fortalecer o domínio franco em toda aquela região ali da Europa Central. Então essa aliança com os francos desde o início foi extremamente importante. Lembrando aí que a Igreja Católica era uma das instituições romanas que haviam restado lá da antiguidade, do período romano, do Império Romano, certo? Então essa aliança era muito importante, foi muito importante, certo? Porque em cada região tinha lá, em cada região da Europa tinha lá o quê? Tinha uma igreja, certo? Igrejas foram sendo construídas ali, certo? Isso era importante aí. Então a propaganda que os francos precisavam aí para se estabelecer em toda a Europa foi muito importante, tá? Certo? Então esse é o grande detalhe, certo? Então houve aí, né, a dinastia Merovingia, depois a dinastia Capetingia, tá? Depois aí ou melhor, a dinastia Merovingia, depois a Carolíngia, depois a Capetingia, já no finalzinho ali do Império Franco, tá? Pessoal, essa aliança foi tão importante, certo, para a Europa Ocidental, que os francos eles chegaram a constituir naquela região central da Europa um grande império, né, o famoso Novo Império Romano do Ocidente, certo? Aí sendo por muitos comparados aí com Roma, com o Império Romano, por isso Novo Império Romano do Ocidente, tá? Então, nesse processo, né, principalmente lá com o Carlos Magno, né, o Carlos Magno, que foi o grande nome aí do Império Franco, as fronteiras desse Império Franco ele se estendeu por toda a Europa, por grande parte ali da Europa, certo? Os francos contiveram ali os lombardos na Itália, que era um outro povo ali, né, que queriam ali também tomar o poder ali na Europa, certo? E qual foi o grande detalhe? Os francos, pessoal, a importância do Império Franco não tá não esteve tão na figura do imperador franco, teve também, tá? Mas a grande questão, e aí a gente faz a relação com o feudalismo, é a seguinte, é que grande parte aí, os imperadores, eles davam poder
porque a gente chama de majordomos, tá? O que é o majordomos? Majordomos é uma espécie de administrador, de prefeito do palácio, certo? Então esses majordomos, um dos mais importantes aí foi o Carlos Martel, que venceu inclusive os muçulmanos ali na Batalha de Poitiers, né, no século VIII. Tá? Os muçulmanos estavam chegando ali, passando pela Península Ibérica, e quando eles chegam ali na França, em Poitiers, eles são barrados ali e voltam, né? Ficam restritos ali ao sul da Península Ibérica. Isso foi muito importante. Por que se fala isso? Né? Porque o mundo, né, ocidental teria uma outra configuração se não fosse esse bloqueio, né, pelos francos aí, pelos exércitos francos dos muçulmanos. Certo? Isso aí é um assunto para um outro bate-papo aqui, tá, pessoal? Então, é isso. Então os francos, então, eles estabeleceram, eles foram dando, né? Os imperadores, eles davam, então, esse poder para esses prefeitos, né? Para o majordomos aí, certo? Bom, e o que aconteceu, certo? Esses majordomos, eles foram criando uma espécie de burocracia, certo? De condes, marqueses, barões, que funcionavam para administrar e proteger esse grande império. Tudo bem? Tanto que lá no século IX, quando o Império Franco cai, certo? O que vai acontecer? É dividido, né, entre os netos lá do Carlos Magno. O que vai acontecer? Esses imperadores francos, ou melhor, esses administradores, esses prefeitos, né, esses títulos de nobreza, é que vão ganhar um certo destaque aí. Certo? E vai, de certa forma, estimular o sistema feudal, tá? Estimular, lembra lá o sistema feudal, cujo poder era baseado aí nos senhores feudais? Então, da onde que vem esses senhores feudais? São resquícios, né, dessa administração compartimentada lá, certo? Que os imperadores francos deram, né, para essa nobreza, né, local ali. Tudo bem, para justamente fortalecer o poder do próprio imperador. Só que quem tinha mais poder aí eram os próprios francos, tá? Tudo bem, pessoal. Então é nesse sentido, né? Os francos aí, eles... algumas coisas, né, foram pegas nos francos, introduzidas, tá? Ali na própria cultura do homem medieval ali, certo? O próprio Renascimento carolíngio, né? Os francos, eles estimularam, inclusive, tá, a arte em grandes em várias regiões da Europa. Tudo bem? Isso aqui aconteceu. Como eu estava falando, um dos grandes nomes aí do Império Franco foi o Carlos Magno. Tá? Era o Carlos Magno que, de certa forma, segurava ali a unidade que tinha o Império ali. Tá? O novo Império Romano do Ocidente, como eu falei para vocês. Certo? Só que aconteceu, o Carlos Magno, ninguém fica para semente, certo? Já dizia minha avó, ninguém fica para semente, e ele acabou morrendo. E aí os filhos, né, e os netos não conseguiram fazer o quê? Dar o sustentáculo necessário a esse Império Franco aí, a esse novo Império Romano do Ocidente que foi estabelecido, tá? Então o que aconteceu? O Império Franco, ele foi dividido em 3 partes, tá? Uma parte ali que a gente conhece ali mais a leste, né? Como que depois se tornou Sacro Império Romano Germânico, né? Que depois lá virou Confederação Germânica, Confederação Alemã, Confederação Germânica, se eu não me engano, tá? Eu vou dar uma checada, mas é Confederação Germânica, depois que o Napoleão dominou e o Sacro Império acabou se esfacelando. Uma parte no meio, dividida ali entre França, né, o que seria, não era França ainda, mas o que seria França e Alemanha, que ia ali do norte da Itália até ali a região ali dos países nórdicos, né? E uma parte mais propensa ali a oeste, à França. Depois, inclusive, aquela região do meio ali vai ser motivo de disputas históricas, né, entre o que viria a ser a Alemanha e a França. Depois aí. Tudo bem, pessoal? Então, é importante falar do Império Franco aí, né, um dos grandes sustentáculos aí desse início aí desse processo, vamos falar assim, de ruralização e feudalização da Europa, tá? Vou fazer um outro vídeo para vocês falando depois da sociedade, da economia feudal, como que isso se estruturava, das relações, tá? E aí a gente fala depois da Baixa Idade Média. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo aí, vamos fazer esse canal crescer, curte o vídeo, dá joinha, tá? Vamos lá, tá aí com 603 inscritos, estão aí, eu tinha perdido 2, voltaram os 2, aí as 2 pessoas. Vamos fazer esse canal crescer para bombar aí, pessoal, beleza? Grande abraço, pessoal, fiquem bem
e aí outros vídeos virão para vocês aí, beleza? Grande abraço, tchau, tchau pessoal, valeu!